Porto venceu ontem amistoso no Estádio do Dragão contra o Atlético de Madrid por 1-0 e nesse vídeo vamos analisar taticamente as primeiras impressões da equipe comandada por Francisco Farioli. Temos aqui o 11 inicial do Futebol Clube do Porto, um 4-3-3, Diogo Costa baliza, Martim Fernandes, Bednarek, Neuer Pérez e Alberto Costa. Os três meio-campistas, Alan Varela, Gabri Veiga e Victor Froholt. Extremo esquerdo, o Borja Sens, à frente o Samu e o PP como extremo direito. Iniciar aqui falando do momento defensivo, a fase defensiva do Porto ao longo da partida, dividir em 4 blocos, pressão alta, perde, pressiona, comportamento em bloco médio e baixo e a defesa em bolas paradas. A prancheta tática aqui é para termos uma noção elementar daquilo que é a obrigação do jogador durante a fase defensiva. Então, o campo está dividido aqui em diversas faixas, ok? E o que nós temos aqui, primordialmente, são os 3 corredores. O corredor esquerdo, o corredor central e o corredor direito. Então, assim, os jogadores naturalmente posicionados mais abertos, no caso, lateral esquerdo, 52, Martim Fernandes, camisola número 20, Alberto Costa, lateral direito, vão ser responsáveis por cuidar, fazer a cobertura dos corredores laterais. Então vão partir do princípio no campo de que eles vão ocupar essa faixa do campo, dentro do momento defensivo, e vão ser responsáveis por evitar com que o Atlético de Madrid consiga ganhar espaço às costas dos mesmos. Então, Alberto Costa à direita, Martim Fernandes à esquerda. Fecham o corredor central os 2 centrais, Bednarek e Neuer Pérez, uma linha de 4. Podendo vir a ser uma linha de 5 com Alan Varela e ganhando mais um jogador para proteger a zona central do campo nessa faixa mais recuada. No corredor central, camisola número 8, Froholt, e o camisola número 10, Gabri Veiga. Alternando, claro, bola no corredor esquerdo, os jogadores vão se posicionar, nós vamos ver aqui em direção ao setor esquerdo para encurtar, claro, a zona de pressão, primordialmente vai ser o setor da bola, não o contrário. Se esses jogadores ficam parados no lado oposto, vai ter sempre espaço às costas ou espaço no próprio corredor onde está a bola. E no caso, como o Farioli optou por uma marcação em 4-4-2, alternando para um 5-3-2, sendo 2 jogadores nessa primeira linha de marcação, com o PP e o Samu, Porto partir de 3 extremos, de 3 avançados, 3 jogadores à frente. 2 extremos, um deles faz um papel, uma linha, uma dupla com o Samu nessa primeira pressão. Esses 2 jogadores vão combater os 2 centrais do Atlético, nós vamos ver aqui a seguir. O Borja Sens acaba por jogar um bocado mais recuado, porque vai ter de ajudar a defender o Martim Fernandes no corredor esquerdo, para o Porto não ficar em inferioridade numérica no corredor esquerdo. Então nós vamos ver isso aqui. O Alberto Costa, quando o Porto não tem a bola, no campo ofensivo, quando o Porto fazer pressão alta, ele naturalmente vai poder ocupar uma faixa do campo mais avançada, porque o Atlético de Madrid posicionava apenas um jogador nessa faixa do corredor esquerdo do campo. Enquanto no corredor direito, no corredor esquerdo ofensivo do Atlético, corredor direito defensivo do Porto. Enquanto no corredor esquerdo defensivo do Porto, haviam 2 jogadores. Nós vamos ver aqui que o mecanismo era sempre o mesmo. A instrução, a regra de ação era o Borja Sens saltar nesse jogador mais recuado do Atlético e o Martim Fernandes saltar no jogador mais avançado do lado direito. No lado direito, o Marcos Llorente iniciando a construção como um lateral direito e como um extremo direito, um ala direito, o Giovanni Simeone. Então, vamos partir aqui para a pressão alta, ok? Aquilo que o posicionamento da prancheta tática estava em bloco médio, mas os princípios, as ideias de fechar corredor direito, corredor esquerdo, corredor central, os jogadores tendem a cumprir sempre, seja em bloco baixo, médio ou alto. Os laterais, primordialmente, vão defender os corredores laterais. Os centrais, os zagueiros, vão defender uma faixa mais centralizada do campo. Os médios, os meio-campistas, vão defender a zona entre a linha de defesa, a primeira linha, e a última linha, a linha de ataque. Vão ocupar uma faixa mais central. E o Porto ali com 2 jogadores mais avançados, o Samu e o PP, fazendo essa primeira pressão. Comportamento fundamental que vai nortear aqui a forma que o Porto se comporta, tanto em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Quase o campo, quando o Porto pressionava alto, o campo inteiro, basicamente.
Pressão 1 para 1. Um jogador, tal qual o Benfica ontem, tal qual o Sport, na análise que fizemos ontem, um jogador do Porto é responsável por vigiar um jogador do Atlético de Madrid. É uma pressão individualizada praticamente o campo inteiro, não em todos os momentos do jogo, mas em vários momentos, e por mais que não sejam todos os jogadores, em algum momento sempre vai ter ali um jogador do Porto fazendo um mecanismo, saltando uma linha para buscar fazer essa individualização de pressão. Deixar o Atlético de Madrid o mais desconfortável possível, evitar com que o jogador receba a bola de costas e consiga facilmente gerar pressão e colocar a sua equipe numa parte mais avançada do campo. Então, o que nós temos aqui? Campo todo, Samu e PP, o Porto com uma linha de 4, perdão, Atlético de Madrid com uma linha de 4, primeira linha de 4. Os dois centrais, vigiados por Samu e PP, 1 para 1 ali. O jogador mais recuado no lado direito, responsabilidade do Borja. É ele que salta a pressão. E essa bola mal entra no Llorente, o movimento do Borja Cinza é um movimento vertical, de ruptura, para tentar pressionar o Llorente, forçar o erro, forçar a circulação da bola, porque o Porto é uma equipe que já se mostrou querer ter o protagonismo a todo instante no campo, ok? No setor de meio campo, Froholt e Gabri Veiga, vigiando dois jogadores do Atlético, no caso ali o Coque e o Gallagher, Alan Varela no Julián Álvares e Alberto Costa no outro médio do Madrid. Por quê? O Madrid tinha um losango no meio campo, então o Porto vai buscar defender essa região, o corredor central, como eu mostrei ele na primeira imagem da prancheta tática, com 4 jogadores, 1 para 1. Evitar com que o Atlético tenha superioridade em qualquer faixa do campo. Martim Fernandes, como eu falei, repare que no corredor direito são 2 jogadores, Marcos Llorente e Giovanni Simeone. Martim Fernandes e Borja Senna são 2 jogadores para defender um corredor. Do outro lado, não há jogador nas costas do Alberto Costa. Isso permite com que ele possa se posicionar na faixa mais... Aqui o Alberto Costa poderia também ter 2 opções, né? O Farioli, seguindo essa ideia de 1 para 1, ele podia deixar o Costa mais avançado e tentar asfixiar mais a primeira linha de passe do Atlético de Madrid, ou seja, dificultar ainda mais a circulação da bola entre lateral e central, e avançar o Neumann Pérez um pouco mais. São opções, não foi uma regra fixa. Então, eu quero dizer aqui, o Alberto Costa podia saltar no lateral esquerdo e o Neumann Pérez vir fechar o meio campo e estar alinhado com o Alan Varela, no lugar do Alberto Costa. Mas isso é perigoso porque nós vimos ali, temos uma linha com 4 defensores, é a última linha de marcação do Porto. Ou seja, as costas dessa linha está a baliza. O Porto tem que defender a baliza, as costas está ali o lugar que o Atlético de Madrid quer buscar para oferecer perigo e criar chance de gol. Então, se o Neumann Pérez começa a jogar muito avançado, ele vai descompassar a linha que nós vemos aqui, né? Por exemplo, se o camisola número 18 começa a jogar mais avançado, ele vai deixar aquele espaço vazio, que é uma coisa que o Atlético de Madrid vai até explorar, nós vamos ver a seguir. E é mais perigoso, ou seja, o Farioli aqui opta por reduzir o risco, colocando o Alberto Costa não tão avançado assim, e sim na linha do meio campo, e o Neumann Pérez, um padrão, como se fosse a marcação defendendo ali realmente a zona, ele não está defendendo individual, consequentemente vai sobrar um jogador que é o lateral esquerdo do Atlético. Mas aí, enfim, o comportamento da equipe, né, vai entender que não é um risco, é um risco que você tem menor do que aquele risco do Alberto Costa estar mais alto, o Neumann Pérez está mais alto, e o Porto defender 1 para 1, os 10 jogadores de linha, e com os jogadores da linha de 4 muito altos, com um espaço às costas que pode ser explorado pelo Atlético, assumindo riscos, o risco de, claro, o bônus de conseguir ter mais jogadores avançados e ser mais agressivo na pressão, mais asfixiante, e por outro lado, correndo mais riscos atrás, sendo menos conservador, deixando as costas descobertas. Então aqui, para mostrar, mais uma vez, 1 para 1, Samu com central, PP com central, Froholt, Gabri Veiga, Alberto Costa, mais uma vez lateral esquerdo do Atlético Livre, Alan Varela, todos com um homem de referência, e no corredor direito esse mecanismo. A bola entra no Llorente, Borja Senna salta, se entrar no Simeone, Martins Fernandes salta, e os outros jogadores do Porto fazem um movimento compensatório do corredor direito para o corredor central, em busca de fechar os espaços, de impedir com que o Atlético avance entre linhas, né? A ideia é fechar o espaço interior, que é a zona mais perigosa do campo. Um passe entre linhas é capaz de fazer uma equipe sair da defesa para o ataque em questão de 5 segundos.
Aqui a seguir, mais uma vez, o que comentamos sobre a pressão individualizada. Indicador de pressão, recuo de bola do central para o guarda-redes, SAMU, se essa bola sair do lado direito para o Oblak, o SAMU iria saltar, se fosse do outro lado, o PP iria saltar a pressão. Jogadores do Porto em 1 para 1, nesse caso o Alberto Costa vai acompanhar até o final, até o corredor, até onde está posicionado o lateral do Atlético, ou seja, como se fosse um extremo, como se fosse um ponta-direita, uma faixa do campo que um ponta-direita ocuparia sem a bola ali, por padrão na marcação zonal, mas com a marcação individualizada, o comportamento do Porto está em função do posicionamento do jogador do Atlético. Então, temos esse comportamento caracterizado agora. Podemos, mais uma vez, caracterizar Martin Fernandes, Gabriel Veiga, Alan Varela, Froholt, PP, todos jogadores com um homem a ser vigiado. Então aqui podemos ver, a bola sai do corredor direito, corredor central, corredor esquerdo, e os jogadores do Porto todos com movimento, e também uma situação que vai nortear aqui o comportamento do Porto, que é congestionar o setor onde está a bola, buscar ter o maior número de jogadores na menor faixa de campo, para conseguir ser o mais asfixiante possível e voltar a ter o protagonismo no jogo, colocar a bola no chão e construir suas chances. Isso vai valer tanto para um Porto em bloco alto, quanto para um Porto quando perde a bola e vai pressionar. Então, muitos jogadores próximos ao setor da bola. A equipe joga muito junta. Nós vamos ver que é um Porto que, para um amistoso, correu muito, muita intensidade. E a característica dos jogadores que vieram, muito importante para o modelo de jogo que o treinador quer. Porque esse Porto vai passar por uma época, mantendo esse padrão de jogo, linhas altas, marcação individual, uma pressão no campo ofensivo, os jogadores têm de correr muito, muitas mudanças de direção, muitos sprints num intervalo curto, porque o Porto é uma equipe que joga no padrão aqui das equipes que nós estamos observando no futebol mundial no começo de época, das equipes que jogam com maior intensidade no futebol europeu. Para um amistoso foi realmente uma característica bem gritante assim, que foi possível observar. Realmente o Porto buscando acelerar o jogo, um jogo rápido, velocidade para transitar defensivamente, velocidade para transitar ofensivamente. Muitos, claro, um jogo numa defesa um para um vai ser um jogo que você vai acabar condicionando para muitos duelos, agressividade nos duelos também. Enfim, um Porto extremamente agressivo sem a bola e tentando recuperá-la a todo custo e disposto a assumir riscos sem a bola e com a bola, conforme nós vamos ver aqui a seguir. Aqui, mais uma vez, a marcação do Porto individualizada, o Madrid com uma espécie de losango no meio campo, né? 4 jogadores, e mais uma vez cada jogador do Porto ali, essa linha branca, esse marco branco mostra isso, um jogador do Porto vigiando um jogador Atlético de Madrid. Aquela situação que eu comentei, note, no corredor direito há 2 jogadores, no corredor esquerdo há um só jogador. Então o Alberto Costa vai saltar a pressão, ele salta a pressão, deixa um espaço às costas coberto pelo Neumann Pérez, não é tão perigoso assim, porque não há um jogador às costas do Alberto Costa, por isso ele tem essa liberdade para saltar a pressão do lateral esquerdo. E o Neumann Pérez, por sua vez, nota-se que há até um descompasso da linha, ele joga mais avançado, por quê? O Alberto Costa, o Madrid em 4-4-2, o Porto em 4-3-3. Onde é que está a superioridade do Madrid? Está no meio campo, 4-3. Então o Neumann Pérez vai ter de sair da sua linha de marcação e igualar numericamente no meio campo e defender o corredor central, junto com Alan Varela, Gabriel Veiga e Froholt. Porque o Madrid em 4-4-2 e o Porto defendendo o Porto parte no 4-3-3. Só que esse 4-3-3, sem bola, pode ser um 5-3-2 ou um 4-4-2. Vai depender do Alan Varela. Aqui temos uma linha de 4, porque o Alan Varela não está junto dos defensores, então são 4. 4-2-4, 4-4-2, enfim. Vai acabar batendo 1 para 1, SAMU e PP com os 2 centrais do Madrid. O lateral direito, o Llorente, vigiado pelo Borja. Sobe um lateral esquerdo. Quem vai saltar é o Alberto Costa. Saiu um jogador da linha de defesa. Então o Porto defende vai ter 3 jogadores na linha de defesa. Só que quando o Neumann Pérez salta, acaba ficando com 2 jogadores na linha de defesa. Então descompassa a linha e aqui na zona final do campo, do meio campo para trás, é 2 para 2. Bednarek e Sorloth, Martin Fernandes e Giovanni Simeone. 2 para 2. É um risco que o Porto está disposto a assumir. Deixar as costas descobertas, mas tentar ser mais pressionante, mais asfixiante, numa região mais elevada do campo. Recuperar essa bola próxima
a baliza adversária, a partir dali acelerar. Acelerar ou cadenciar, enfim. O Porto alternou momentos, né, de acelerar o jogo, de cadenciar, mas sempre uma equipe que não teve uma posse de bola oscilante, uma equipe sim que quando foi possível, buscou se fiscalizar o jogo, ser agressiva, tem jogadores para isso, e vamos comentar a seguir. Aqui, mais uma vez, e aqui o problema, nem tudo são maravilhas, é o bônus e o ônus. O gol do Porto sai a partir dessa ideia de jogo, uma pressão alta, individualizada, de perder, recuperar rapidamente, ser agressivo, muitos jogadores próximos num espaço curto, mas o Porto pode sofrer nesse jogo e pode sofrer no Campeonato Português, Europa League, enfim. Porque aqui, quando você marca homem a homem, é uma dificuldade para o jogador entender aquilo que ele vai ter como a referência. A referência dele é o homem, ok. Só que o jogador tem que entender até que ponto ele vai cumprir o equilíbrio ali, o limiar do que? Essa questão de cobrir a bola ou o homem. Então aqui, por exemplo, o Zaidu fica perdido. Ele está ali em um jogador no corredor central e ele vai acabar sendo atraído pela bola, pelo posicionamento, por ameaçar um passe ao jogador que o Pirpite já estava a cobrir. Ele é atraído por esse jogador, ele perde uma referência e deixa um jogador livre entre linhas, entre a linha de defesa do Porto e a linha de meio campo. E essa bola acaba por entrar. O Zaidu não defende a zona, defende o homem. Então a zona, que é aquela zona do corredor esquerdo que eu mostrei anteriormente no primeiro slide, da prancheta tática, está descoberto, tem espaço às costas. Espaço às costas para o Madrid explorar. Foi aquilo que o Madrid fez. Então, eu quis dizer isso. O Zaidu poderia ser outro jogador. Vamos ver também a seguir o Neuen Pérez. Essa dificuldade em entender, essa linha fina, né, entre perceber aquilo que você tem que obedecer como regra de ação. Eu vou proteger o homem, vou proteger a bola, vou proteger a zona. Enfim, aí pode gerar dúvida nos jogadores, estão assimilando as ideias e por estar sujeito a riscos, claro, o Farioli está disposto a assumir esses riscos, então é algo que pode vir a acontecer nos próximos jogos. Perde, pressiona, aquilo que eu já comentei, note como os jogadores do Porto, o Porto coloca os seus 10 jogadores num espaço muito reduzido no campo, como jogam altos os centrais do Porto, como o Porto aqui tem muitos jogadores, o Porto perde essa bola e já tem muitos jogadores próximos do portador, fechando as linhas de passe para tentar asfixiar, forçar o erro, forçar uma bola esticada, porque aqui o Porto, por exemplo, o Porto perde a bola, o meio-campista do Madrid já tem a bola em controle, não tem opções de passe perto, vai buscar essa bola longa. Ao buscar a bola longa, é importante o Neuen Pérez e o Bednarek estarem mais altos. Eles não podem estar. Se o Porto quer colocar muitos jogadores perto do portador da bola, numa altura elevada no campo, os centrais têm de acompanhar. Senão vai ficar um espaço muito grande, espaço para o Madrid explorar nas costas do meio-campo do Porto, entre o meio-campo do Porto e a linha de defesa do Porto. Ou seja, fundamental, porque se o Atlético de Madrid opta por uma bola esticada, você já tem Neuen Pérez e Bednarek fazendo a cobertura, uma bola longa, recupera, sequência no jogo, num espaço muito curto, o Porto com todos os seus jogadores, claro, uma distância muito grande entre o último defensor para a baliza, então um espaço às costas que não é comum, mas riscos. Marcou o gol assim, podia ter sofrido um gol em transição assim, futebol. Aqui é a mesma coisa e aquela situação. Acaba aqui o Martim Fernandes, vamos comentar também, um lateral que atua mais como um médio com a bola, atenção, então acaba que o Martim Fernandes lateral por formação, um defensor, um jogador que atua mais pelo lado direito, não obrigatoriamente um lateral, já jogou de central, enfim, mas foi formado jogando no corredor direito, começando aqui no corredor esquerdo, um jogador que atua na faixa central do campo com a bola e deixa o seu corredor vazio, fica sem um jogador ali. Perde a referência ao homem, todos os jogadores do Porto perto do portador da bola do Atlético de Madrid, muito espaço às costas, porque tem muitos jogadores no setor do campo só, e ele altos no campo do Atlético de Madrid, consegue ligar, tem um espaço vazio, um jogador só, aqui, né, tanto dos jogadores do Porto na mesma foto, podemos ver aqui
7 jogadores do Porto, ok? Na mesma imagem, uma faixa muito pequena de campo, justamente para tentar ser o mais agressivo, mais asfixiante possível nessa pressão. A consequência é, se o Atlético de Madrid consegue esse passe vertical, muito espaço às costas, muitos jogadores próximos um do outro e distantes da baliza. Então o Atlético de Madrid aqui consegue uma transição, mas nota-se também como rapidamente o Atlético de Madrid sai aqui em 2 para 2, lembra aquilo que eu falei? Linha do meio campo, agora são outros jogadores, mas a ideia é a mesma, é 1 para 1 o campo todo. Então se o Madrid escapa, na linha de meio campo vai ter 2 contra 2. Bednarek e Alberto Costa contra 2 jogadores do Atlético de Madrid. 2 para 2, jogada sai em cruzamento, mas o Porto consegue recuperar rapidamente e já povoa a área com 7, 8 jogadores e já tenta sair em transição também. PP, o Borja e o Samu tentar sair do campo de defesa o mais rápido possível e oferecer perigo à baliza do Black. Então, de se destacar também o Porto correndo, aquela ideia de correr junto o campo inteiro, seja pressionando, seja atacando, seja em transição defensiva. A equipe joga jogadores muito próximos uns dos outros e também próximos à bola. Aqui, novamente, a ideia de atacar defendendo. Então, é importante os jogadores do Porto posicionarem-se altos. E nota-se que estamos falando aqui de sistema defensivo, de momento defensivo, só que o momento defensivo é explicado pelo comportamento ofensivo. Porque o Alberto Costa e o Alan Varela jogarem posicionados de forma tão alta tem a ver também com a ideia primordial de jogo, que é a equipe viajar junto, andar sempre junto. Então, ao perder a bola, quando o Alberto Costa ou o Alan Varela o Porto está com a bola no pé e esses jogadores estão altos, eles estão sempre vigiando um jogador. Então, nesse caso, o Porto perdeu a bola, ele já tem ali 1 para 1 também. Estão impedindo linhas de passe, estão impedindo que o Atlético saia em transição de forma fácil, porque as opções de passe mais próximas estão vigiadas por Alan Varela e Alberto Costa. Então, a importância também de posicionar a equipe alta, mas não fragmentar em setores, assim, o campo inteiro, os jogadores envolvidos, todos os setores conectados, justamente para conter os avanços do Madrid em transição. Porque com uma equipe joga tão alta assim, você pode ser castigado, está mais sujeito a ser castigado com bola nas costas do que o normal, quando se defende a zona. Não estou falando que é regra, mas é uma coisa que, por padrão, convencionalmente, é aquilo que tem a maior probabilidade de acontecer. Mais uma vez aqui, por circunstância do jogo, o Neuer Pérez estava nessa faixa do campo. Nota-se que há 2 jogadores para 1, ele é atraído pelo portador da bola. Jogadores do Porto muito altos no campo a defender homem a homem, 1 para 1. E ali o Atlético de Madrid, um espaço às costas do Alberto Costa e do Neuer Pérez. O Atlético de Madrid consegue sair e acha espaço em transição. Senti que o Porto também cansou na segunda parte, natural. Um primeiro confronto assim, com nível de exigência considerável e voltando ainda, né, no começo da época, natural até. Comportamento em bloco médio, baixo. Aqui as linhas, como eu dividi o campo anteriormente. A base é um 4-4-2, que pode vir a ser um 5-3-2, a depender do comportamento da Alan Varela, que pode vir fechar a linha junto com os centrais, e você passa a ter um jogador a mais e vira um 5-3-2. Então aqui, novamente no corredor direito, responsável por saltar pressão, essa bola entra no corredor direito, Alberto Costa, jogador que defende essa zona. Do outro lado, nós vamos ver aqui, bola entra no Llorente, é o Borja, bola entra no Simeone, é o Martim Fernandes, ou seja, jogador na altura mais baixa, Martim Fernandes vai pegar o da altura mais alta, do Madrid, o Simeone, e o jogador um pouco mais recuado na faixa de campo próximo ao Simeone, que é o Llorente, vai ser responsabilidade do Borja Semos. Então aqui, para caracterizar também como essa defesa do Porto, com os mecanismos, as regras de ação em 1 para 1, vai acabar muitas vezes por deixar os espaços vazios, né? Porque não é uma defesa por zona no campo inteiro. Jogadores que defendem a zona, jogadores que defendem o homem. No caso, o Alberto Costa salta a pressão para individualizar 1 para 1. E acaba por deixar ali uma zona, um espaço às costas, no corredor esquerdo de ataque do Atlético de Madrid, que poderia ser mais bem explorado pela equipe do Simeone, possivelmente, e que outras equipes podem vir explorar. Porque convencionalmente o Alberto Costa defender a zona, iria ter ali um outro jogador para defender
a pressão, um outro jogador para fazer cobertura, para defender a zona, então teria um 2-1, o Alberto Costa guardaria a posição e não precisaria de saltar. Então você vê até que a linha, né, uma ruptura da linha. O Alberto Costa sai da linha e ficam ali 3 jogadores, Neuer Pérez, Bednarek e Martim Fernandes. E uma espécie de um descompasso com a saída, né, do Alberto Costa para encurtar, para dificultar a recepção do lateral esquerdo e encurtar o espaço no corredor lateral. Então aqui, no caso, o Neuer Pérez defende o corredor central, então se essa bola vai entrar no meio campista, que está posicionado ali no corredor central, um pouco mais pelo lado esquerdo, ele salta a pressão, a ordem é essa. A zona, né? Não é a defesa, ele não está defendendo a zona porque ele salta a pressão e acaba por deixar um espaço às costas. Aí a importância do Alan Varela fazer esse movimento. O Alan Varela, se não tem ali o Alan Varela, ficariam de novo 3 jogadores, não teria ninguém para cobrir esse espaço. Então a importância do Alan Varela fazer esse mecanismo é uma espécie de minimizar os riscos. Por quê? Porque a pressão 1 para 1, o Alan Varela não vai marcar o mesmo jogador sempre. Vai ser também condicionada por onde esse jogador receber a bola. Ou seja, poderia ser o Alan Varela saltar pressão no médio que vai receber a bola do Atlético de Madrid. Por circunstância, ele está na linha de 5, é o jogador que está centralizado entre os 3 centrais. Então não vai ser ele, vai ser o Neuer. E é fundamental que ele esteja ali para manter a estrutura em 4 e o Porto consiga defender os 3 corredores, corredor esquerdo, corredor direito e o corredor central, e evitar com que o Atlético pudesse explorar as costas da linha de marcação. Agora as defesas em bola parada do Porto. Na partida aqui temos um lateral, um arremesso lateral. E vale para tudo, inclusive marcação em bola parada. Muitos jogadores próximos uns dos outros. Então o Porto defende a área aqui com 8 jogadores, ok? Alguns jogadores defendem zona, defendem a faixa da área, uma faixa específica da área. Froholt, Gabriel Veiga, Borja. E outros jogadores marcam individualmente. Então, Alberto Costa, vigia um jogador do Atlético, Neuer Pérez, Bednarek e Alan Varela, 2 jogadores para o avançado do Madrid, que é o Sorloth. Okay? E aqui, nos cantos também, 1 para 1. Evitar deixar jogadores do Atlético de Madrid livres, sobretudo na área. 1 para 1, no caso de um canto curto. Okay? Então, temos ali o Zaidu e o Borja, 2 jogadores para 2 do Madrid. PP defende a entrada da área, também tem um jogador para vigiar. Dentro da área, marcação mista. Neuer Pérez, Pirpit e Costa defendem zona. O Madrid posiciona 4 jogadores na entrada da área e o Porto tem um jogador para cada atleta do Atlético. Fase ofensiva aqui em 6 blocos. Padrão organizacional, então estrutura base, saída de bola, construção ofensiva, a troca de passes na zona do meio campo e movimentos para encontrar espaço na defesa do Atlético de Madrid, comportamentos em último terço, análise do golo e bola parada. Então aqui, partimos de 4-3-3. Falei de corredor lateral, mas falei do corredor lateral defensivo, só que o corredor continua sendo o mesmo, ou seja, corredor direito, PP, corredor esquerdo, Borja. O que acontece? Característica dos jogadores. O Borja é um extremo de 1 para 1, agressividade, velocidade. Então, normalmente vai ser ele que vai ser o jogador que vai dar amplitude. A amplitude é se posicionar na linha lateral. Estar na linha lateral para abrir a linha do adversário. E estar na linha lateral é algo que vai possibilitar o Porto a marcar o gol. Nós vamos ver a seguir. O PP é um jogador mais associativo. É um extremo, diferente do Borja, que tem uma característica de um jogo de meio campista. Já jogou como meio campista também. Então, muitas vezes ele vem por dentro, abre o corredor para a ultrapassagem do Alberto Costa. É assim que sai o gol do Porto. Samu, corredor central, jogador mais avançado, 9. Triângulo no meio campo. Gabriel Veiga ataca essa faixa do campo, esse corredor esquerdo mais centralizado. Né? E o Froholt também é o corredor direito mais centralizado, com Alan Varela como a base do meio campo. A base ali, né, o triângulo ali seria o bico do triângulo para cima, Alan Varela sendo esse jogador. Os laterais, vamos ver na câmera tática, são laterais que estão mais próximos da faixa do meio campo do que da linha lateral.
funcionam como meio campo, sobretudo o Martim Fernandes é um meio campista com a bola. O Alberto Costa alterna meio campo, mas faz ultrapassagem. Martim Fernandes faz menos ultrapassagens que o Alberto Costa. Vai do perfil do jogador, mas também do perfil do PP, vem por dentro. E o jogo posicional, né, porque o Porto acabou por adotar um jogo posicional, é um jogo em que sempre vai ter um jogador ocupando uma faixa de campo, isso não vai mudar. Só que não necessariamente o jogador é o mesmo. Então, se o PP sai, quem vai ocupar essa faixa é o Alberto Costa. Se o Samu sai, quem vai ocupar pode ser o Gabriel Veiga. Se o Borja sai, quem vai ocupar pode ser o Martim Fernandes. Vamos ver a seguir as movimentações do Porto quanto a isso. Princípios de jogo. Porto disposto a assumir riscos, disposto a atrair a marcação do Atlético em bloco alto, para explorar espaços costas. Equipe anda junto. Os médios, quando os centrais têm a bola, posicionam-se perto para ofertar a linha de passe. É um jogo associativo. A equipe joga muito próximo e, claro, vai buscar jogar de forma curta, preferencialmente. Os 3 jogadores da frente têm um papel de empurrar a linha do Atlético de Madrid para trás, fornecendo mais espaço para esses jogadores do meio campo trabalharem. Ok? E o Gabriel Veiga vai acabar por ser aqui um jogador atuando, né? Porto, nós vamos ver aqui, saída de bola, um triângulo com o bico para cima. Com a bola no campo de ataque, seria um triângulo com o bico para baixo. O que nós temos? Esses 3 jogadores da frente que eu falei, Borja, Samu e PP, afundando, empurrando os jogadores do Madrid para trás. Triângulo no meio campo, Froholt, Varela e Veiga. Note que Froholt e Varela muito próximos dos jogadores que iniciam a construção do Porto, que são os 4 defensores mais o Diogo Costa. Diogo Costa ativo com os pés, também primordialmente passes curtos, evitando passes longos, porque passes longos é bola em disputa, então um risco maior do Porto perder a bola, e como eu falei, é um Porto que gosta de ser protagonista, gosta de ter a bola no pé. Então nós temos ali 4 jogadores mais o guarda-redes, Froholt, Varela e Gabriel Veiga, ok? E nota-se que a bola vai sair do corredor esquerdo até o corredor direito, e esses 2 jogadores do Porto, os 2 médios, vão se movimentar para ofertar a linha de passe. Então essa bola entra no Alberto Costa, ele tem a opção de jogar por dentro com o Froholt, o Neon Pérez tem bola, tem uma opção de jogar por dentro com o Varela. A ideia é ofertar sempre mais de uma linha de passe para o central e fazer com que o jogador que receba, o portador ou o jogador que receba a bola consiga ter uma opção de ligar, não só por fora, mas por dentro, porque a equipe do Porto anda junto, então os setores têm que estar conectados. O Alberto Costa não pode receber essa bola e só ter o PP para ligar. Ele precisa de um jogador por dentro para fazer essa conexão entre setores. De repente essa bola entra, por exemplo, o Neon Pérez podia ligar no Varela, o Varela joga no Bednarek e você consegue alternar o corredor. Seria uma opção, por exemplo. Então aqui o que tem que ficar fixado é isso, essa estrutura com Diogo Costa ativo com os pés, seria 1-4, 2-1-3, para quem gosta de números. Diogo Costa 1, esses 4 jogadores, Alberto Costa à direita, Neon Pérez centralizado à direita, Bednarek centralizado à esquerda, Martim Fernandes corredor esquerdo, 2 meio-campistas fazendo conexão, Froholt corredor direito, Varela corredor esquerdo mais centralizado, Gabriel Veiga circulando, entre as linhas de meio campo e ataque do Madrid, ele quer explorar esse espaço, o Farioli faz com que ele explore esse espaço, e 3 jogadores à frente, ok? Queria comparar com o Benfica do Bruno Lage ontem, do que eu disse, que o Barreiro é mais um atacante do que um meia. Então, nota, o Benfica tem 4 jogadores na frente, Aktürkoğlu, Barreiro, Pavlidis e Alcenes. Só que o perfil dos jogadores é diferente. Jogadores que a princípio ocupam a mesma faixa do campo, só que exercem funções diferentes, ou tem perfil diferente. Então, o perfil diferente faz com que os pontas do Benfica joguem mais centralizados, os laterais deem amplitude. No Porto, sobretudo o Borja joga mais aberto, o Martim Fernandes centralizado. O Gabriel Veiga é mais um meia do que um atacante. O Barreiro poderia dizer que é um falso atacante, o Veiga podíamos chamar de um falso meia. Por quê? Faz muitos movimentos para recompor aqui o Samu. Vai se movimentar, vai abrir um espaço às costas, quem vai ocupar o Gabriel Veiga. Ali não diria uma troca de posição, mas uma rotação no posicionamento desses 2 jogadores, não é uma troca de posição fixa em si. A estrutura do Porto com a bola a iniciar a fase de construção. Então temos ali 4-3-3, bem definido, ok? Conforme pode-se ver nessa imagem, o Alan Varela com uma ponta desse triângulo, 2 jogadores abrindo o campo, Samu centralizado, e a base, né, o início da construção, com os 4 jogadores da defesa.
E aqui, para demonstrar, né, temos uma linha com 2 Bednarek e Leon Pérez, e 3, seria um 2-3-5 clássico, dotado por muitas equipes de futebol mundial, para demonstrar justamente isso. Alberto Costa e Martim Fernandes ocupando o corredor central do campo, meio-campistas para oferecer ligações de passe com Gabriel Veiga e Froholt, que jogam atrás da linha do meio-campo do Atlético de Madrid, jogam entre linhas, o Borja e o PP abertos, e o Samu como um camisa 9, que é o jogador mais avançado para tentar fixar a linha do Atlético de Madrid, empurrar essa linha do Atlético de Madrid para trás. Aqui mais um movimento de ocupação de espaço, então, ou seja, o Gabriel ocupava aquela faixa do campo que eu demonstrei anteriormente. Ele vai sair dali. Alguém tem que ocupar a faixa do campo, jogo de posição. O Samu vem. E o Gabriel Veiga está ali para ocupar a posição que, prioritariamente, a faixa do campo que o Samu ocupa. Aqui, mais uma vez, para reforçar o papel do Martim Fernandes por dentro, Alan Varela e Froholt, importantes também. Por exemplo, Alberto Costa recebe a bola e eles vão se movimentar para ofertar linhas de passe, estarem próximos à linha de defesa, porque tem a função de conectar essa primeira linha de construção com a linha ofensiva do Porto, ou seja, faz esse papel de, por isso o nome meio campo, né, a linha intermediária entre esses dois setores, e eles buscam estar próximos para ofertarem mais de uma linha de passe ao Alberto Costa, o Porto ter condições de manter a bola controlada e fazer um jogo com passes curtos, com a bola no chão. Também mostrar que o Porto, na maior parte do tempo, caracterizou-se por ser uma equipe com uma posse de bola objetiva, criando muitas chances de gol. Então, também aqui o que é importante caracterizar. Por exemplo, o Alan Varela recebe essa bola nas costas dos avançados do Madrid. Gabriel Veiga faz um movimento de ruptura, o Porto é uma equipe vertical, ou seja, tem condições de avançar, avança. Errar esse passe, está sujeito a uma transição, não interessa. Alan Varela está disposto a assumir o risco, é instruído a assumir o risco, o Porto é agressivo. Não é uma equipe, dificilmente você viu esse Porto lateral para central, central para lateral, lateral para médio, médio para central, posse de bola objetiva, passes verticais, condições de avançar no campo, sempre vendo, buscando olhar para frente. Claro, congestionou um setor do campo, é obrigado a voltar, atrair a pressão do Madrid para tentar ocupar esse espaço, vai ser feito. Isso vai ser feito. Mas a ideia principal aqui é justamente ser agressivo, não ter posse de bola muito longa e sem objetivo. Aqui, mais uma vez, essa troca de posição, então o Borja Sainz vai baixar um pouco mais, vai atrair a atenção do Llorente. Ao Llorente sair, temos um espaço às costas aproveitado pelo Gabriel Veiga. Então, um dos mecanismos utilizados pelo Farioli foi aproveitar a capacidade do Gabriel Veiga de atacar a última linha, a partir da movimentação de outros jogadores para ele ocupar esse espaço, ou da própria movimentação dele, permitindo que o Samu, por exemplo, venha ocupar uma outra faixa do campo, e o Samu cada vez mais tem se mostrado como um avançado capaz, além de ser um fazedor de gols, um jogador que, com uma boa estatura, vence duelos aéreos, bom cabeceamento, finalizador, capaz de fazer um jogo associativo, capaz de vir buscar essa bola, capaz de atacar o espaço, oferecer novas dinâmicas. Isso é fundamental. Jamais o Porto funcionaria com um 9 estático. Nesse modelo de jogo, dificilmente o Porto vai funcionar com um 9 estático. É necessária movimentação? Sim. Por quê? Se os jogadores não se movimentarem, o Porto não vai criar espaço. Cada jogador ocupa uma faixa de campo. Se não houver movimento, o jogo fica muito óbvio, muito parado. E aí vai entrar naquela posse de bola mais óbvia, mais simples. É necessário movimento. Movimento para atrair o marcador e criar espaço para o outro. E aí aquela coisa, um jogador sai do espaço, o outro vai ter que suprir. A ideia do jogo de posição. Mais uma vez aqui o Porto, e a jogada flui, muitos jogadores dentro da área. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores dentro da área, né? E nota-se também a verticalidade, né? Nós terminamos aqui com 7 jogadores na área, porque mal esse passe sai, todos os jogadores do Porto em direção à baliza. Ou seja, também, como eu falei, a equipe muito próxima de onde está a bola. A bola vai em direção à baliza, vai em direção ao bloco, o Porto ganha metros, consegue ser vertical, os jogadores verticalizam também. Justamente porque perdeu a bola, estão todos próximos, vamos recuperar a bola, rapidamente botar ela em jogo. É isso, uma equipe que, diferente do Atlético de Madrid, tem essa estrutura base que é os jogadores estarem próximos da bola, atacando ou defendendo sempre, ter muitos jogadores perto do setor da bola.
Aqui o comportamento em último terço, um mecanismo no corredor direito é aquilo que é chamado de giro do triângulo, para tentar confundir a marcação naquele corredor. Então aqui, por exemplo, nós temos em associação PP, Alberto Costa e Froholt. No caso aqui, o PP vai ocupar a posição do Costa, o Costa vai ocupar a posição do Froholt e o Froholt vai ocupar a posição do PP para tentar gerar um espaço, ok? Isso ocorreu mais de uma vez. Aqui nós temos mais uma vez para demonstrar a quantidade de jogadores do Porto numa faixa do campo, uma faixa do campo assim que além, né, na verdade menor do que a zona do meio campo, justamente por causa disso, perder a bola já tem os jogadores perto e recuperar ali mesmo. Então essa imagem mostra perfeitamente aquilo que está sendo comentado aqui, que é o Porto conseguir colocar muitos jogadores próximos da bola e numa altura bem elevada no campo. O gol. Aqui o que acontece, né? O Porto perde a bola, olha a quantidade de jogadores no setor. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em destaque em azul. Uma faixa ali do campo tem menos de 10 metros, sei, supondo assim, por aí. Então, o Madrid muito pressionado. O objetivo é deixar os jogadores desconfortáveis, porque ali é uma zona que você está de costas, então dificilmente você vai ter condições no campo para conseguir avançar a partir de troca de passes curtas. A solução do Atlético de Madrid é voltar essa bola e despachar para frente. Só que o Madrid, ao despachar essa bola para frente, como o Porto tem jogadores muito elevados, né, no campo, altura elevada no campo, a bola fica com o Porto. A importância dos jogadores estarem próximos e não dos centrais estarem na linha do meio campo, e sim estarem mais avançados. A proposta de jogo permite isso. Por norma, pega, por exemplo, o Benfica. Benfica, por norma, os jogadores centrais, a faixa, o mapa de calor, você vai observar com a bola mais próximo à linha do meio campo daquilo que os centrais do Porto estão. Os centrais do Porto jogam mais altos. Vai comparar a equipe do Porto com outras equipes. Alguns momentos esses centrais do Porto vão ter um mapa de calor parecido, vão ocupar uma região do campo parecida com um meio-campista, uma equipe que joga de uma forma diferente, não nesse modelo, porque acaba por ser uma característica única, né? Aquilo que define as ações dos jogadores com e sem bola. Então, temos aqui o PP, portador da bola, o Borja, por uma condição do jogo, uma circunstância, caído pelo corredor direito, então temos PP, Costa, Froholt e Borja, 4 jogadores para 3, Baena, Coque e Ruggeri, 4 para 3, superioridade numérica. Nota-se que o espaço a ser explorado pelo Froholt vai ser esse espaço às costas do Coque. Está destacado aqui, esse espaço às costas do Coque. E como que o Porto vai conseguir chegar a esse espaço? Por que há esse espaço? Por norma, o Atlético defendia com 4 jogadores e o Ruggeri protegia o corredor esquerdo. Porém, como o Alberto Costa assim que o PP passa a bola ao Froholt, faz um movimento em direção ao corredor lateral. Ao fazer esse movimento, nota a diferença. O Ruggeri aqui está na entrada da área e aqui dá alguns passos para o corredor esquerdo e acaba por fazer esse descompasso. Nessa janela entre Lenglet e Ruggeri fica maior. E o Atlético de Madrid não tem um jogador para fazer essa cobertura. O Ruggeri vai em busca do homem e deixa o espaço. O ideal seria até o Coque baixar. Não baixou. O Costa acha o Froholt. Froholt recebe. E aqui quem ataca toma a iniciativa. Ou seja, quem ataca, o Froholt sabia o que ele ia fazer. Ele tem um segundo, um milésimo de vantagem. O comportamento do Atlético de Madrid é uma reação ao que o Porto faz. Essa é uma das belezas de você construir uma equipe com ideias ofensivas. Você toma a iniciativa, você condiciona o jogo. O Porto foi dominante na primeira parte, mereceu marcar mais do que um gol, sofreu também, ajustes que podem ser corrigidos, ok? Mas aqui, numa associação e aquela história de jogadores próximos uns dos outros, oferecendo linhas de passe curta, uma tabelinha clássica. Froholt achou o PP de primeira devolveu o PP com essa característica do armador, aquilo que eu disse. PP é um extremo que sabe jogar por dentro, acha esse belo passe. Não estou falando que o Borja não tem capacidade para isso, mas o PP é um jogador que caracteriza-se de forma mais preponderante, mais latente contra essa habilidade. Acha o Froholt
e ali o Porto marca o golo que deu a vitória à equipa da casa. Aqui, cantos ofensivos, apenas um canto para termos uma ideia. Então ali a cobrança feita pelo Borra, 3 jogadores de entrada da área, Gabriel Veiga, Zaidu e Alberto Costa, PP também fora da área, então 4 jogadores posicionados fora da área. Dentro da área nós temos os 2 centrais, ok? Pirpit, Neumann Pérez, Pirpit, Neumann Pérez, e mais 3 jogadores, Alan Varela, Froholt e o Samu, ok? Então o Porto posiciona ali 5 jogadores dentro da área e 4 jogadores fora dela. Então, gente, é isso aí para quem quiser seguir no Instagram, enfim, é perfil profissional. E agradeço a atenção, quem ficou até o final do vídeo, eu sei que pode ter sido um pouco maçante. Peço para deixarem o like, para se inscreverem, para compartilharem. Sei que é um vídeo longo, que quase ninguém vai assistir por inteiro, mas a ideia aqui também a gente vai aprendendo apenas o segundo vídeo. Acho que até durante o vídeo assim consigo perceber que eu poderia facilitar ou encurtar algumas coisas e trabalhar de forma mais didática. Já fiz coisas diferentes do vídeo anterior, a gente vai aprendendo aqui. Mas enfim, espero que eu tenha conseguido de alguma forma passar aquilo que eu queria. Acho que eu podia ter feito isso de uma forma, às vezes, um pouco mais clara. Pode ser que tenha ficado confuso alguma parte. Quem tiver uma dúvida aí, os comentários estão abertos aí para todo mundo. E um grande abraço, até a próxima aí, galera. Valeu.